sobre o ocorrido de ontem, que aconteceu no Big Brother Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando. No episódio do dia 5 do 4 desse BBB 21, aconteceu um episódio que foi bem marcante, a questão do João ali no jogo da discórdia, que tem colocar, né, para fora o quão ressentido ele ficou com aquela brincadeira do João, comparando o cabelo dele àquela peruca que tinha no programa lá. Eu, com base nessa situação, eu acompanho muito pouco a questão de racismo estrutural, enfim, embora eu faça parte da classe negra também, eu acompanho muito pouco, entendo muito pouco sobre o que é o assunto, embora de forma direta ou indiretamente já sofri e sofro algum tipo de brincadeira, enfim. Mas a questão que eu queria comentar, que eu acho que vale ressaltar aqui, é a questão do respeito. Eu acho que independente de qual situação que você esteja, eu acho que vale muito, ainda mais no mundo de hoje, em que eu acho que tudo contribui para que às vezes as coisas fiquem mais delicadas. Então eu acho que independente de qual situação que seja, né? Eu acho que o respeito, ele tá em primeiro lugar em todas as relações. Depois de eu ter passado por algumas coisas na vida, nem perto, né, do que o João passou, enfim, coisas bobas, mas coisas da vida mesmo, de entendimento, né? Eu aprendi, né, acabei tendo por vista, lembrando que eu posso estar errado, e esse é apenas o meu ponto de vista, que o respeito e a empatia, ele deve estar sempre em primeiro lugar, em qualquer circunstâncias, em qualquer relacionamento, enfim. Porque eu digo assim, na questão de que a gente não sabe como o outro vai receber a nossa brincadeira, né? Brincadeira, enfim, sarro, seja o que for. E eu acho que isso, a questão do respeito, da empatia, vale para qualquer relação, qualquer cidadão, em questão assim, não só para pessoa negra, isso vale pro branco, para pessoa que é gordinha, para pessoa que tem uma classe social econômica menos favorecida. Enfim, eu acho que tudo que é o diferente, né, tudo que a pessoa que está diferente, né, para a sociedade, o diferente, né, no caso, eu acho que tudo isso vale a questão da pessoa respeitar, da pessoa ter a consciência e falar assim, poxa, mas será que se fosse comigo eu iria aceitar de boa? Porque eu acho que a questão é mais assim, às vezes, na intenção do outro, realmente é uma brincadeira. Porque deu pra ver, ficou pra mim, né? Ficou nítido que o Rodolfo realmente não teve intenção de magoar o João, ou de trazer algum ferimento de certa forma. Essa é a minha visão, tá, pessoal? Mas pro João aquilo foi uma coisa que realmente feriu, né? E é isso que eu falo que entra a questão da empatia, do respeito, porque eu acho que na verdade o que vale ressaltar é que só cada um sabe, né? Por isso que fala, só cada um sabe. Tem até um ditado de uma música que fala só cada um sabe as tristezas e as alegrias que traz no coração, né? Algo desse tipo, não me recordo muito bem. Então eu acho que é essa questão mais, a questão hoje em dia, né? Só cada um sabe aquilo que ele passa, aquilo que ele já passou na vida. Eu acho que tudo isso acarreta. E aí é como uma doença, né? Cada pessoa reage a um tipo de doença. Tem pessoas que resistem a certa doença, tem pessoas que não resistem. Então eu acho que não sei se eu consegui, não consigo se essa analogia está de uma forma correta, mas eu acho que entra pela essa questão de assim, de às vezes uma certa brincadeira comigo não tem tanto impacto, com uma outra pessoa tem mais impacto e vice-versa. E eu acho que essa questão da gente se colocar no lugar do outro,
de ter o respeito, porque a gente, às vezes a gente brinca com as menores das intenções, mas a gente não tem ideia como o outro irá reagir. E aí é que eu falo a questão, às vezes, né, não é nem que seja o mimimi, né, que hoje em dia tá na moda. Eu acho que é a questão, assim, de que só aquela pessoa sabe o quanto ela tá sensível, o quanto que ela já carregou de mágoas, de ressentimentos, de aborrecimentos na vida. Então eu acho que cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes tem pessoas que foi acostumado num ambiente mais contraído, mais brincalhão, que a pessoa falava todos os tipos de brincadeira e isso era tido como normal. Às vezes a pessoa foi criada num sistema super conservador, em que certos tipos de brincadeira não era levado tido como brincadeira e sim como uma ofensa, como um xingamento. Então eu acho que o que vale hoje em dia é essa questão do respeito pelas as diferenças que existem, pela questão do eu ser individual, né? Porque a gente fala, às vezes para mim, às vezes para o outro, me chamar de me chamar, às vezes para o outro me chamar ele de bobo pode ser uma coisa muito astrondosa, assim. E tudo isso vale do contexto, né, em que as pessoas se encontram. E às vezes para mim, me chamar de bobo pode ser assim, né, uma coisa que pior ainda, né, uma coisa que é fim de situação. Então eu acho que tudo é questão de se avaliar o caso a caso, né. Eu vi umas postagens no Instagram já sobre o tema, e muitas pessoas, tem muitas pessoas do lado do João, muitas pessoas do lado do Rodolfo, né, dizendo que é mimimi, da outra parte, enfim. Eu, com o meu posicionamento, eu acredito que eu não tô nem de um lado nem do outro, mas eu tô na questão, assim, de colocar em primeiro lugar a empatia e o respeito. Pensar, poxa, será que se eu fosse João eu iria gostar que fizesse uma comparação dessa forma? E pensar assim, poxa, né, no caso eu me colocando no lugar do Rodolfo, poxa, na minha cidade, na minha região, todo mundo brinca dessa forma, não tem problema nenhum, assim, desde pequena, molecada, a gente sempre brincou dessa forma, eu sempre brinquei dessa forma com os meus colegas e nunca tive problema, eles sempre aceitaram de boa, não sabia que isso ia se tornar uma ofensa. Então eu acho que a questão, sempre em primeiro lugar, é o respeito, em questão assim, até hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia a sociedade mudou. Eu não vou me precipitar aqui e falar, para não falar bobagem, mas assim, talvez a sociedade hoje talvez expõe mais as pessoas, né? Expõe mais as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, e isso de certa forma tornou como as pessoas falam mais, então as pessoas às vezes não toleram mais aquilo que de certa forma machucam elas ou deixa elas em situações desconfortáveis, aliás. Então eu acho que é mais uma questão de, de sociedade mesmo. Da sociedade está mudando, né? As pessoas mudaram. Então, assim, às vezes, um tempo atrás, anos atrás, certas coisas eram tidas como brincadeiras, né? Porque, no meu entendimento, toda brincadeira, né? Ou pelo menos a maioria delas, tem um fundo de verdade. Então, eu acho que às vezes é mais levado por essa questão, né? Às vezes a pessoa, né, uma brincadeira ali que a pessoa, às vezes a pessoa pega aquilo como verdade para ela e aí aquilo toma uma proporção gigantesca. Mas eu não julgo nenhum e nem outro pela questão simplesmente do que eu acho que cada um sabe a dor, né, a dor, a angústia que carrega. Então eu acho que eu não julgo nenhum nem o outro. Eu acho que eu respeito cada um da sua visão. Cada um tem o seu ponto de vista e eu entendo cada um, porque cada um teve uma situação diferente, cada um tem as suas diferenças, cada um é individual e tem uma um olhar diferente sobre determinado assunto.
E ressaltando aqui, eu acho que essa questão do respeito ele tem que valer para qualquer circunstância, para qualquer circunstâncias, pro preto, pro amarelo, pro branco, pro gay, pro gordo, pro magro, pro feio, pro bonito. Talvez é uma questão mais de ninguém, pode ser que nenhuma pessoa ou quase ninguém goste de ser ponto de referência, como uma vez disseram para mim. Apontar, ela é gordinha, fulano é mais escuro que os outros. Talvez as pessoas não se sentem muito confortável quando se apontam uma diferença muito 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 que seja muito gritante, né? Talvez seja isso, não sei também.